Glória a Deus, aleluia, irmãos, aleluia. Sejam bem-vindos ao nosso segundo horário do nosso curso de maturidade no Espírito. No primeiro horário nós falamos sobre a batalha na mente, que a nossa mente é um campo de batalha. Nós precisamos renovar nossa mente na palavra, no Evangelho, precisamos nos encher da vida de Deus, da unção de Deus, amém? E nesse segundo horário nós teremos essa live aqui em meia hora. Eu quero falar sobre você está numa guerra. Você está numa guerra. É importante que você saiba que você está numa guerra espiritual. Amém? Você está numa guerra espiritual e aí você tem o Senhor ao seu lado, você tem os anjos ao seu lado, mas você tem demônios que estão contra você e que querem impedir que o propósito de Deus se cumpra. Mas não há comparação entre Deus e o diabo, não há comparação. Mas o diabo ele sempre vem para tentar estrovar, para tentar estragar o propósito de Deus. Mas cada plano, cada propósito do Senhor na minha vida, na sua vida, ele vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Então nesse segundo horário, nós faremos uma live um pouco mais curta, de meia hora, e nós vamos iniciar esse segundo horário. Declaro que vai ser uma aula abençoada, viva, cheia da unção do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, aí na aula 3, na página 102, você está numa guerra. É importante que você saiba disso, que você está numa guerra espiritual. Tenta imaginar, né? Você está numa guerra e a bala está comendo para todo lado. Você sabe quando tem guerra, tem tiro, tem espada, tem bala de canhão para todo lado. E de repente você encontra ali um soldado voado, soldado que não está preocupado com a guerra, e ele está mexendo no WhatsApp. Aí tem aquele barulhinho do WhatsApp, né? Aí ele está com a arma dele dando tiro Aí ele, nossa, meu celular, e de repente ele está aqui dando tiro e mexendo no celular. Você percebe? Não funciona. Eu e você, nós estamos numa guerra espiritual. Então nós precisamos focar nessa guerra, focar para ter vitória. E nós vencemos através do sangue de Jesus. Nós vencemos através, da justiça de Cristo. Na verdade, Jesus ele já venceu tudo lá na cruz, ele já nos deu a vitória de mão beijada. Eu e você, nós somos mais do que vencedores por causa disso, porque Cristo pegou nas nossas mãos, nos levou ali no palco, nos levou ali naquele lugar, levantou nossa mão e ele nos deu vitória. Por que nós temos vitória? Porque nós estamos agora em Cristo Jesus. A vitória de Cristo se tornou a nossa vitória. Aquilo que Jesus fez na cruz, se tornou a nossa vitória. E quando nós confessamos o nome de Jesus, quando nós, porque nós somos filhos de Deus, agora nós também somos vitoriosos, agora também nós somos abençoados. Então, nós cristãos estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda obra do diabo. Nós estamos acima de todo principado, acima de toda potestade, e o Senhor nos dá vitória. Então essa é a nossa posição. Nós estamos assentados em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo, nos lugares celestiais. Nós estamos numa posição de honra, nós estamos numa posição de governo, nós estamos em cima e nós estamos olhando para baixo. E o que nós fazemos? Nós apenas deliberamos, nós apenas liberamos a palavra de Deus, nós apenas liberamos a palavra de ordem, apenas liberamos a palavra de vitória. E aí as coisas vão acontecer da maneira como nós declaramos. Por quê? Porque nós estamos acima, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Pastor, onde está escrito isso? Está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 20. E essa é a nossa posição. Nossa posição é em Cristo, em um lugar de autoridade, em um lugar de honra, em um lugar de triunfo. Não precisamos viver no fracasso, nem na depressão e nem na derrota. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, nós estamos com Cristo, assentados com Cristo. E essa é uma posição de autoridade, uma posição de honra, é uma posição de triunfo. Amém? Então a nossa vida já começa dali, assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais.
Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Então olha que coisa maravilhosa, né? Cristo nos ressuscitou dentre os mortos. O Pai ressuscitou o Cristo dentre os mortos, deu uma posição de autoridade para ele. E Cristo nos ressuscitou dentre os mortos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos colocou ao lado de Cristo, assentados em Cristo. Nós estamos também assentados acima de todo principado, todo potestades e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Efésios 2, versículo 6. Então o primeiro versículo diz que Cristo está sentado, né? O Pai o ressuscitou. Tem até uma canção que fala sobre isso, né? E o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. Ao nome de Jesus cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Aí diz que em seu nome o inferno treme, e é verdade. Então o Pai ressuscitou Cristo entre os mortos e deu para ele o nome que está acima de todo outro nome, e o colocou acima de todo principado, potestade, assentado nas regiões celestiais, e lhe deu todo o poder e autoridade, né? E nome sobre todo nome, e seu nome é poderoso. Então está falando de Cristo, Efésios 1, 20 e 22, mas Efésios 2, 6 fala que nós estamos em Cristo. Então olha aqui: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então lá no início diz que Cristo está sentado acima de todo principado, potestade, recebeu nome sobre todo nome. E no capítulo 2, versículo 6, diz que eu e você estamos assentados em Cristo, juntamente com Cristo, numa posição de honra, numa posição de triunfo, numa posição de autoridade, numa posição de glória. Então a nossa posição é ao lado de Cristo, em Cristo. Por isso nós podemos ordenar todo demônio que saia, toda enfermidade que vá embora. Por isso nós podemos pisar na cabeça de serpentes, escorpiões, e nada, absolutamente nada nos causará dano. Por quê? Porque nós estamos numa posição. A nossa história já começa em uma posição de honra, uma posição de glória, numa posição juntamente com Cristo. Então não despreze a sua posição. Você está sentado e juntamente com Ele nos ressuscitou. Pastor, nos ressuscitou da onde? Efésios 2, versículo 1, no mesmo texto diz, Efésios 2, 1 diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Efésios 2, 6, e diz que Ele nos deu vida. Efésios 2, 6 diz que e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então essa é a nossa posição. Essa é a nossa posição, assentado juntamente com Cristo, numa posição de honra. Então, para que você possa meditar, o tempo todo o diabo está dizendo: seu casamento não vai dar certo, seus filhos são burros, você vai passar fome, essa pandemia vai alcançar você e sua família vão ficar infectados, vocês vão morrer, vocês não valem nada, você não tem valor. O tempo todo o diabo está te desmerecendo, e muitas vezes ele usa pessoas próximas. Os nossos maiores conflitos são aonde? Dentro de casa. Então você sabe, família é a maior bênção que Deus poderia ter nos dado, mas às vezes as últimas pessoas que nós queremos ver é a nossa família. Família é sim. Então dentro da sua casa você pode ser abençoado ou você pode ser amaldiçoado, sabe, irmãos? Mas você precisa vencer todo o confronto, você precisa vencer toda a palavra lançada do diabo contra a sua vida. Não aceite, nem tudo que o diabo fala a seu respeito é verdade. Você não é amaldiçoado, seu casamento não vai acabar, você não vai morrer nessa pandemia, Deus vai guardar você, Deus vai te fazer prosperar. Está vindo chuva por aí, chuva de bênçãos, chuva de favor, de graça, de abundância, de prosperidade. Essa é a vontade de Deus na sua vida. É isso que Deus tem para você, abundância. É isso que Deus tem para você, prosperidade. É isso que Deus tem para você, favor. Mas o tempo todo o diabo está dizendo o contrário,
tempo todo o diabo está dizendo: não vai dar certo, não vai passar na prova da faculdade, não vai passar no vestibular, você nunca vai tirar a habilitação, porque você não consegue dirigir, porque você é um péssimo motorista, você é burro, todo mundo consegue menos você. Então o tempo todo o diabo está te desmerecendo, e muitas vezes usando pessoas para abater sua fé, para abater você, para desmerecer quem você é, porque o diabo o tempo todo, ele está contrapondo aquilo que é a verdade de Deus ao seu respeito. A Bíblia diz que você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Sua posição é de autoridade, é de triunfo, é de honra. Mas o diabo está dizendo: você é burro, você é feio, você não vai casar, né? Só tem maldição na sua vida. E você olha para a sua família e você vê: ninguém dá certo, todo mundo casa, separa, né? Os negócios quebram, as pessoas até prosperam, mas depois quebra. Não, essa não tem que ser a sua realidade, porque não é isso que a Bíblia diz a seu respeito. A palavra diz a seu respeito que você é abençoado, que você está sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Sua posição é de honra, de glória, é de triunfo. Então, ou você acredita no que as pessoas dizem, nas vozes que você ouve, ou você acredita na palavra de Deus, ou você acredita nos planos e propósitos de Deus ao seu respeito. E aquilo que Deus tem para você é sempre o melhor. Deus sempre tem pensamentos bons ao seu respeito. Nós falamos disso na aula no primeiro horário. Então confesse aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, declare aquilo que você é em Cristo Jesus, quem você é em Cristo Jesus, declare que você é abençoado. Amém? Se um cristão experimentará a vitória ou não sobre o inimigo, depende da visão que ele possui a respeito de si, mesmo como igreja. Ou seja, existem 3 tipos de visões que você pode ter a respeito de si. Então, você pode decidir ser o crente militante, o crente derrotado ou o crente triunfante. Diga comigo assim: eu posso ser um crente militante, um crente derrotado ou um crente triunfante. Fala comigo assim: militante, derrotado e triunfante. Pastor, o que é isso? Vou te explicar. Quem é o crente militante? É aquele que ainda não está sentado nos lugares celestiais. Ele está lutando para ganhar vitória contra o inimigo. Ou seja, o crente militante, ele é aquele que ele ainda não está sentado nos lugares celestiais, né? Mas ele está lutando para ganhar vitória. Ou seja, ele não sabe de nada, ele não sabe da posição dele, ele não sabe de nada, ele apenas milita. Ele apenas milita. O que é militar? Militar é lutar, mas ele luta desferindo golpes, não sabe em quem está acertando, não sabe se vai vencer, não sabe quem é, não sabe que tem herança, ele não sabe de nada, ele apenas sabe que é crente, mas ele não sabe quem ele é, quem é o seu inimigo, mas ele apenas luta, mas ele luta como alguém que está desferindo golpes sem acertar no seu oponente, mas ele está ali militando, né? Aquele que está sentado, ele não está sentado nos lugares celestiais, ou seja, ele não está no alto com Cristo, mas ele está aqui embaixo. E tem também o crente derrotado. Quem que é o derrotado? É aquele completamente ignorante a respeito da sua posição, da sua autoridade, do seu direito de reinar em vida, né, por meio de Jesus. E por causa da sua ignorância, esses crentes são constantemente atacados pelo diabo. Eles vivem no estado de fracasso e de derrota. Então o crente militante é aquele que ele não tem revelação de quem ele é no Senhor. Então ele luta, mas ele não pode ter vitória. Por quê? Porque ele não sabe quem é o seu inimigo, ele não sabe da sua posição. Agora já tem aquele crente derrotado. Quem que é o crente derrotado? É aquele que ele é totalmente ignorante. Ele é crente, mas ele vive no pecado, ele cai, levanta, ele mais fica caído que levantado. Então ele não pode viver uma vida de vitória. Por quê? Porque ele não tem revelação alguma. Ele está brincando da vida cristã dele, está levando a vida cristã dele, empurrando com a barriga. Então, você é algum desses dois? Militantes, que não está nem sentado com Cristo, tem revelação alguma, ou derrotado que vive no pecado e não está nem aí, não está nem aí. Mas existe aquela terceira classe de crente, que é essa classe que eu quero estar, que eu estou e que eu quero que você esteja, que é a classe dos crentes triunfantes.
Ou seja, o triunfante, por outro lado, ele descreve a perspectiva bíblica do crente assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ele não apenas sabe da sua autoridade, mas ele exercita a sua autoridade. Ele coloca o inimigo debaixo dos seus pés. Ele pisa na cabeça do diabo. Ele sabe que ele é filho, que ele é amado, ele sabe que ele é perdoado, ele sabe que ele é justiça de Deus em Cristo. Então ele olha para as circunstâncias e ele ordena as circunstâncias a seu favor. Ele pisa na cabeça do diabo. O inimigo não tem poder contra ele, porque ele tem vida, ele tem revelação, ele tem luz, ele tem entendimento, ele tem clareza do propósito de Deus na vida dele. Então ele é o crente triunfante, ele é aquele que triunfa. Mas quem que é o crente triunfante? É aquele que tem revelação da posição dele em Cristo, é aquele que sabe quem é em Cristo, é aquele que sabe que ressuscitou juntamente com Cristo, que recebeu vida quando ele estava morto nos seus delitos e pecados. Ele sabe que ele está acima de todo principado e potestade. Ele está numa posição de vitória, uma posição de triunfo, uma posição de honra, numa posição de autoridade. E dali da posição de autoridade, ele declara: enfermidade vai embora em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que essa porta seja aberta. Ele declara que haja conversão, haja salvação, haja cura, haja vida. Ele toma posse de uma vida vitoriosa. Ele toma posse de uma vida abençoada em Cristo Jesus. Então não seja o crente derrotado, nem o militante que não tem revelação alguma, mas seja o crente vitorioso, seja esse crente triunfante. Amém? Quero falar sobre alguns pontos aqui interessantes, Estamos envolvidos em uma batalha pela reconquista da terra para o reino de Deus. Sabe, irmãos, Jesus ele vai vir para reinar. Jesus ele primeiro vem, ele arrebata os vencedores e nós estaremos entre os vencedores, amém? Nós somos arrebatados para o trono do Senhor e aí depois o Senhor volta para reinar sobre a terra, e o reino do Senhor será estabelecido na terra sobre o milênio, e nós vamos reinar o milênio com Cristo. Nós vamos governar sobre cidades, nações. Alguns vão governar sobre mais cidades, outros vão governar sobre mais cidades, sobre mais nações. E tem aqueles crentes que eles vão ser disciplinados no reino de Jesus. Por quê? Porque eles eram crentes militantes e os derrotados, não tinham revelação, não tinham propósito de vida, então não foram qualificados para reinar com Jesus sobre a terra. Mas o que acontece? Lá em Romanos, se não me engano, Romanos 5:17, diz que nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça e que nós reinaremos em vida. Então quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que reinam em vida hoje. Quem são os vencedores? Os vencedores são aqueles que estão assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, e eles têm revelação do propósito de Deus, eles têm revelação da vontade de Deus, e por isso eles vivem no centro da vontade de Deus. Ele vive no centro da vontade de Deus. Ele sabe que ele está sentado com Cristo, ele sabe que ele tem a autoridade de Cristo, ele sabe quem ele é em Cristo, então por isso ele governa. Isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com ser rico, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com que você tem revelação de quem você é em Cristo. Isso fala que você tem revelação da sua vida, de quem você é no Senhor, da autoridade que você tem no Senhor, de quem você é em Cristo Jesus, que você é filho. Então vem uma enfermidade, você diz: essa enfermidade não é de Deus, porque não é da vontade de Deus que eu fique doente, essa enfermidade então é do diabo. Então ele ora, ele se posiciona e ele consegue enxergar o ataque do diabo. Então ele vence o inimigo. Por quê? Porque ele sabe que aquilo não é de Deus. Então ele percebe quando o diabo está o atacando. Por quê? Porque ele está sentado nas regiões celestiais e ele enxerga. Quando nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós estamos acima de todo principado, de toda potestade, de todo governo do mal. Então dali, acima de todo principado e potestade, nós enxergamos, nós temos luz, nós temos entendimento. Então o Senhor quer que você enxergue, quer que você veja, quer que você ouça, que você tenha percepção espiritual. Então crente vencedor é aquele que tem percepção espiritual, é aquele que tem entendimento do propósito de Deus, tem luz, ele tem revelação, ele caminha na direção do Senhor. E aqui tem alguns aspectos.
né, daquele que quer reinar aqui com o Senhor. Primeiro, nós precisamos entender contra quem é a nossa guerra. Então, nós estamos falando que nós estamos ministrando que estamos numa guerra, mas a nossa guerra é contra quem? É contra aquele vizinho seu, coloca aquelas músicas terríveis, horríveis, e que no domingo de manhã, 7 horas da manhã, já coloca o forrozão para tocar e não deixa você dormir. Quem que é seu inimigo? É aquele demoniado, aquele patrão seu, que fica te incomodando, te perseguindo, te ameaçando. Eu estou assistindo uma série, Homens de Terno, e o rapaz estava trabalhando no emprego, que o chefe dele falava: olha, te dou essa semana para você fechar essa proposta, se você não fechar até no final de semana, você está demitido. E aí ele ia lá e fechava um contrato de milhões. Na outra semana, na segunda-feira, o chefe dele chegava: ó, parabéns pela vitória, você tem essa semana para fechar outro contrato, você está demitido. Aí ele ia trabalhava a semana toda, conseguia um bom contrato, né? E aí, na segunda-feira, o chefe dele falava: olha, parabéns pela vitória, você tem essa semana para fechar esse contrato, você está demitido. Então o tempo todo ele era ameaçado de demissão. Talvez você está trabalhando num lugar assim, que o tempo todo você é ameaçado, nada que você faz é bom. Mesmo assim, o seu patrão, o seu encarregado não é o seu inimigo, pode até parecer, mas ele não é seu inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Então, olha aqui esse texto, Efésios 6, 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, aqui está falando sobre os nossos inimigos, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais, então as forças do diabo, do inimigo também vêm das regiões celestiais, os principados, potestades, né, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais também governam o mundo, porque o mundo é jaz do maligno, das regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue. Os nossos inimigos não são as pessoas, mas são demônios. Nós precisamos pisar na cabeça desses demônios e usar a autoridade do nome de Jesus. 2 Coríntios 2:11. Tão importante quanto você saber que está em guerra é você conhecer o seu inimigo, é você saber as armas do seu inimigo. Então as armas do seu inimigo são aquelas que nós falamos no primeiro horário, são as fortalezas e são os sofismas, são as mentiras, que muitas vezes parecem verdade, mas não são apenas estratégias, né, e ataques do diabo contra você, que você precisa vencer em nome de Jesus. Por isso precisamos conhecer o nosso inimigo. 2 Coríntios 2:11 diz assim: porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então nós sabemos que o nosso inimigo tem poder, mas ele não é páreo contra o nosso Deus. Então não há uma guerra, né, entre Deus e o diabo, porque Satanás ele não se compara a Deus. Eu sei que você ouve pessoas glorificando, exaltando o diabo, mas o diabo é uma criatura, ele foi criado por Deus, ele era um anjo de luz, depois ele caiu, ele pecou, foi lançado ao abismo, nós sabemos disso, mas não se compara Satanás com Deus. É como você, né, é como lutar um elefante com uma formiga, você percebe? Por isso Deus nos deu toda a autoridade para pisar na cabeça do diabo. Os filhos de Deus agora podem subjugar as obras do diabo debaixo dos nossos pés. Nós precisamos saber qual a sua estratégia no mundo. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? É o diabo. Lá em Romanos 12:2, aqui nessa versão da minha Bíblia, é uma versão um pouco diferente, quero ler com você aqui, a primeira parte, Romanos 12:2, diz assim, que fala também sobre o Deus deste século. Olha aqui que diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, não vivam de acordo com os padrões deste mundo. Quem é que estabeleceu os padrões deste mundo? O Deus deste século. Quem é o Deus deste século? É Satanás. O mundo é jaz do maligno. Quando Adão pecou, ele entregou a carta de autoridade que ele tinha de governar a terra para Satanás.
porque ele pecou, ele entregou ali, né, os documentos, contrato da terra, deu para o diabo. Então o diabo passou a ser dono da terra. Esse mundo ele jaz do maligno. Então aqui voltando ao texto, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Satanás ele cega as pessoas, ele tira o entendimento das pessoas, né, como eu falei no primeiro horário. Então foi feita uma pesquisa, uma votação, que nos dias das mães, quem foi eleita a mulher mais bonita do país? Pablo Vittar. Então um homem foi eleito a mulher mais bonita do país, e agora nos dias dos pais, uma grande empresa está elegendo, né, uma mulher como sendo o garoto propaganda para o dia dos pais. Então o que é isso? É o Deus deste século. O Deus deste século estabelece os padrões deste século, mas eu e você, nós não temos que aceitar isso, não temos que aceitar isso. Então os incrédulos do mundo, né, eles estão cegos, estão com a mente cauterizada, o entendimento cauterizado. Então o que é que traz libertação? Para que resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O que traz libertação é a luz do evangelho de Cristo. É quando a glória de Cristo, né, ela brilha, essas pessoas elas são libertas. Então eu quero te dar um exemplo aqui. Tem um negócio chique aqui diante de mim. Os irmãos estão vendo essa luz aqui? Olha essa luz. Então as pessoas estão cegas no mundo, sem a luz de Cristo, estão na escuridão, mas no momento em que a luz de Cristo vem, é como um grande holofote, né, que vem a luz, vem brilhar. Então qual que é a vontade de Deus? É que a luz de Cristo, a luz do evangelho brilhe sobre a mente cauterizada das pessoas. Mas como que essa luz vai brilhar se não há quem pregue? Eu e você, nós somos ministros dessa nova e dessa eterna aliança. Eu e você, nós pregamos o evangelho, pregamos Cristo ressurreto, Cristo na cruz, e através, né, do evangelho, que é a boa nova, a boa notícia do perdão dos pecados, né, as pessoas podem ter o entendimento correto, né, do amor de Deus, do perdão de Deus e de qual é a vontade de Deus. Então eu e você, nós estamos aqui para ministrar, para pregar. Então a primeira coisa é saber contra quem é o nosso inimigo, contra quem é a nossa guerra. Segunda coisa, né, que nós estamos lutando contra pela reconquista da terra, para vivermos o reino de Deus. Precisamos entender quem é o nosso inimigo e na vida da igreja. Olha aqui que a palavra de Deus diz, 1 Pedro 5:8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então o diabo está procurando alguém para devorar. Quem que o diabo devora? São aquelas ovelhas que estão distante, né, ali das outras ovelhas. Uma ovelha que está dispersa, ela é atacada pelo diabo. Então nós precisamos manter o rebanho próximo, o rebanho junto, o rebanho ali perto um do outro. Então eu gosto de assistir aqueles canais de Discovery, e às vezes eu vejo esses negócios desses animais. Então esses dias para trás eu estava vendo, né, as zebras estavam ali querendo beber água no rio, e o que aconteceu? Elas estavam cheias de crocodilos, cheias de jacarés ali famintos, e aí eles iam, bebiam um pouco da água e corriam. As zebras bebiam um pouco de água e corriam, até que teve uma zebra toda corajosa, ela ficou bebendo, de repente veio ali um jacaré, um crocodilo, e mordeu o traseiro dela, grudou com a boca assim na perna dela, e aí foi arrastando, e ficou ali naquela agonia, sabe, aquele jacaré, aquele crocodilo imenso, mordendo ali aquela zebra, e aí ficou um bocado de tempo. E aí foi soltando, mas assim, arrebentou, machucou totalmente aquela zebra, nem sei se ela sobreviveu. Por quê? Porque ela estava distante das outras zebras, distante da manada. Então, uma ovelha que está distante das outras ovelhas se torna um prato ideal para o diabo. Então, eu quero usar o exemplo também de uma fogueira, né? Se um carvão
se uma brasa acha que não precisa ficar ali naquela fogueira e decidir viver a sua vida em si, daqui a pouco aquele fogo vai acabar, daqui a pouco vai esfriar. Por quê? Porque nossa proteção é estar juntos, nossa proteção é viver a vida da igreja. Quando nós estamos juntos, vivendo a vida da igreja, nós somos guardados e nós somos protegidos. Então, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Isso na vida da igreja. Terceiro, precisamos saber como lutar. Mateus 12, 29 diz: como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem que primeiro amarrá-lo, e então saqueará a sua casa? Então nós precisamos lutar e vencer o nosso inimigo. Letra D, devemos saber as nossas armas. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então as nossas armas são espirituais. Amém? A nossa arma contra o diabo é a oração, é a palavra confessada, é o louvor, é a adoração. Dessa maneira nós pisamos na cabeça do diabo. Eu quero citar aqui 7 razões para entendermos as estratégias do diabo. Vou apenas citar, que já deu aqui o meu tempo da aula. Então, primeira razão, para evitarmos os extremismos, né, do misticismo, né? 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Não é raro encontrarmos pessoas que veem demônios em todas as circunstâncias da vida. Além de não assumirem responsabilidade por coisa alguma, atribuem tudo ao diabo. Então, nem tudo é o diabo. Coisas acontecem, é normal uma pessoa bater o carro, é normal uma pessoa tropeçar e machucar o dedo, é normal um filho cair de bicicleta e quebrar o braço, são fatos da vida. Nem tudo é o diabo. Então, nós não podemos mistificar todas as coisas, amém? Então, é claro que muitas vezes há ataque do diabo, mas nem sempre é um ataque do diabo, são coisas naturais que acontecem, ok? Então a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então quem planta ventania vai colher tempestade, quem peca, a consequência vai vir daqui a pouco. Segundo, para eliminar o extremismo do intelectualismo. No extremo estão aqueles que veem demônios em tudo, mas no outro extremo estão aqueles que pensam que o diabo é fruto da imaginação. Para alguns tudo é do diabo, mas para outros não existe negócio de diabo, de pecado. Não, o negócio aqui é viver igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não podemos cair nesse extremismo que é muito ruim. Terceiro, para libertar do medo. Existem muitos cristãos que temem o diabo e seus demônios mais do que a Deus. O medo se alimenta, né, das trevas da ignorância. Então nós não diminuímos as obras do diabo. Sabemos que o diabo existe, que ele é o nosso inimigo, nós não ignoramos os desígnios dele, mas também não exaltamos o nome dele o tempo todo, amém? Nós temos ali um meio termo, nós sempre pisamos na cabeça do diabo. Quarto, para evitar que tributemos louvor ao inimigo. Quando atribuímos todas as coisas ao diabo, estamos na verdade exaltando o seu poder. Alguns chegam até o ponto de pensar que o diabo é um opositor a Deus, se colocando no mesmo nível do que Deus. Não, isso não é verdade, isso chega a ser pecado, porque somente o Senhor é Deus. Letra E, para familiarizar com as suas estratégias. Satanás, ele conhece tudo a respeito da natureza humana. Por quê? Porque o pecado foi condenado na carne. Então o diabo é um expert em carne, né? Expert nessa natureza humana, porque é dali que ele se alimenta e que ele é fortalecido em relação ao pecado. Ele usa sempre as mesmas estratégias, simplesmente porque elas funcionam. Eu listei aqui pelo menos 5, 6 estratégias do diabo que funcionam. O diabo sempre usa o medo, a acusação, a condenação. Ele sempre mostra o seu passado, os seus erros, os seus fracassos, os seus comportamentos falhos, né, e os seus erros. Sempre vai mostrar isso a fim de que ele possa trazer acusação contra a sua vida.
ok? E letra F, para aprender a anular essas estratégias. O Senhor nos deu armas que devemos usar para vencer o inimigo. Eu acabei de falar, as nossas armas para vencer o diabo são a oração, a palavra, o louvor, a adoração, que são armas poderosas para que possamos vencer o inimigo. E por último, letra G, para sermos libertos da falsa segurança. Muitos pais afirmam que os seus filhos são salvos, mesmo que todas as evidências mostrem o contrário. Ser membro da igreja definitivamente não salva ninguém. Ok? É necessário que as pessoas tenham experiência com Deus, é necessário que as pessoas tenham experiência viva, com a graça de Cristo, com a cruz de Cristo, e dessa maneira elas vão ser salvas. Amém? Então, irmãos, nós temos um inimigo, o diabo ele é o nosso inimigo, ele se levanta contra nós, ele vem para matar, para roubar e destruir. Mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de todo mal. Nós não ignoramos os desígnios do inimigo. Nosso inimigo tem lá o seu poder, mas ele não pode contra nós, porque nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo, e o Senhor é quem nos dá o sustento, nos dá a provisão, Ele quem cuida de você, Ele quem cuida da sua casa, quem guarda a sua família, e no Senhor nós somos protegidos, amém? Então volte-se para o Senhor, confie no Senhor, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, e creia que o mais Ele fará. Se você tem circunstâncias difíceis, lutas que estão ao seu derredor, ore, fale com o Senhor, abra o seu coração para o Senhor, seja sincero, busque a Deus, e Deus vai falar com você, Ele vai ministrar o seu coração, Ele vai te encher de graça, de força, de fé, e você vai passar por essas lutas, dando glória a Deus, vencendo, e ao final, você vai ver o quanto você amadureceu, o quanto você cresceu em Deus, amém? Vou ficar por aqui, que Deus abençoe a sua semana, que a sua semana seja rica, seja abençoada, cheia de favor e de graça e de glória de Deus.